Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de desenvolvimento web, renderizar no front, no back, vamos lá, vamos falar essas coisas aí, vamos lá? Esse cafezinho foi um comentário do Pedro AWEJNF20, essa pessoa aí. O Pedro mandou assim: renderizar no cliente ou renderizar no servidor? Nas últimas décadas vimos o movimento do pessoal que renderizava as coisas no servidor, depois mudaram para renderizar no cliente e hoje vemos frameworks voltados à prática de renderizar no servidor. Afinal, qual o melhor? E aí fica nessa dúvida aqui. Aí o José Matheus Novelli já soltou ali uma frase que é tem um livrinho ali, eu já até falei dele. Deixa eu achar o livrinho. O Fred Brooks, né? O Fred P. Brooks, que é o Não Existe Bala de Prata. Ou seja, cara, assim, o que eu vou falar aqui é basicamente que a gente vê uma evolução do desenvolvimento. Então, ideias que antes eram boas viram ruins, ideias que eram ruins viram boas. Isso é normal. E assim, não existe bala de prata. Não existe um dizer assim, ó, vai ser assim para sempre, daqui até o fim dos tempos vai ser assim. Não existe isso, galera. Aí o Caio fala assim, cara, tudo respondendo a thread lá do Pedro, né? Cara, eu sei que vou ser chamado de louco, mas renderizar no servidor é muito melhor. Renderizar no cliente é só para ficar bonitinho. A internet está ficando cada vez mais pesada por causa disso. Sites como em React ou qualquer outro framework que joga bomba para o cliente, esperando que ele se vire. Aí o Pedro responde: e como faria telas que precisam de atualizações real-time, aplicações que dependem de streaming de vídeo do cliente? É complicado, que se tornou só crude, tanto que tanto faz se está no cliente ou no servidor, as soluções precisam rodar no cliente, é outros 500. Então, assim, vamos jogar um pouco de luz aqui, vamos tentar comentar aqui, né? Renderizar no cliente ou renderizar no back-end, né? E aí, se você não está sabendo que discussão é essa, vou dar um histórico aqui do desenvolvimento web, né? O desenvolvimento web ele iniciou lá nos anos 90, né? A web ela se inicia nos anos 90. Eu tenho um livro sobre isso, galera, que o segundo capítulo do livro conta a história da web, né? A web se inicia, a web é diferente de internet, caso você não saiba, né? A web ela é formada pelo protocolo, a web assim, é quando você entra no seu navegador e ela é formada pelo protocolo HTTP, pelo o HTML, que é assim, é um protocolo de comunicação, uma linguagem de apresentação, uma linguagem de programação, que é o JavaScript, e uma linguagem de estilo, o CSS. Então são essas três linguagens. Aí a galera fala assim, mas não sei o que é linguagem de programação. Galera, a programação mesmo é JavaScript. A outra a HTML é de apresentação. Você pode ir na especificação desse negócio, você vê assim, linguagem de apresentação. E o CSS é linguagem de estilo. Mas tem if else. Sim, tem if else por quê? Porque você vai decidir se vai aplicar um estilo ou não, né? Assim, se você tem dúvida, vai na spec dessas linguagens e leia. Tá lá a resposta, né? E não tem, assim, uma coisa que tem muitas dessas discussões que é muito boba é a galera tentar criar hierarquia entre as linguagens. Não, porque eu sou programador, programa em linguagem. Tipo, beleza, cara, você é programador, mas assim, quem disse que você é melhor que um designer? E, assim, eu não faria, se eu fosse fazer um serviço online, eu obviamente dependeria de um designer e eu ia dar decisões muito importantes de negócio para ele, porque assim, cada um tem seu ponto de decisão aqui, né? Bom, tirado esse bode da sala aqui, eu tentei definir o que é internet aqui, que são essas três linguagens, e essa navegação, porque a internet é basicamente um negócio que você navega. Ela foi criada para quê? Para compartilhar documentos acadêmicos no CERN, né? Lá no Centro de Pesquisa Público que fica na Suíça lá, que tem um acelerador de partícula. Esse é o intuito da web. Então a web foi criada dentro de serviços públicos. Anota aí, se você que fala que só empresa é nova, né? A web é uma coisa que foi criada por um funcionário público, né? Basicamente, né? Tim Berners-Lee dando nome aos bois aqui, né? E aí, assim, a web evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Mas no começo, se você olhar para o começo, a única opção era renderizar no back. Por quê? Porque não tinha como. Assim, a primeira solução para vamos fazer alguma coisa ali no front foi o Java. O Java com os applets foi a primeira solução, onde você baixava o jar e executava na máquina local e conseguia se comunicar, né, com o remoto ali. Era a primeira solução e era muito tosco, né? Assim, nossa, mas era muito tosco, ainda bem que acabou. Sim, era muito tosco, mas assim,
foi a primeira solução testada, e todo mundo viu que era ruim e precisava de uma solução melhor. E aí todo mundo olhou ali para aquela linguagem que o Mozilla tinha feito ali para fazer umas bobeirinhas ali na página, né? Que era uma linguagem tosca, bem tosca naquele momento, né? Assim, não pense que o JavaScript desse momento aí lá, do comecinho dos anos 2000, é igual o JavaScript posterior. Não pense nisso, não ouse pensar nisso. Em termos de linguagem, aquele JavaScript era muito diferente do que você tem hoje, muito, mas absurdamente diferente. Assim, eu trabalhei com JavaScript de 2008, e o JavaScript de 2008 ainda é diferente do JavaScript de hoje, né? E continua assim, né? Ter esse JavaScript aí, mas assim, muito do que se fazia na página, ele era muito limitado e tinha um motivo, né? Porque não existia um negócio chamado Ajax. Ajax, se eu não me engano, é assíncrono JavaScript. É assim. A Ajax é a tecnologia que você faz get, post, conecta com o back-end. Então, assim, até o Ajax, que o Ajax é de 2005. O Ajax é de 2005. Até o Ajax não existia métodos de se fazer front. Por quê? Você não conseguia comunicar o back com a única maneira de você comunicar era através quando você criava o formulário, você fazia post no formulário. Então era a única maneira, ou a navegação de links, eram as únicas maneiras. Então a internet era limitada pelo quê? Pelas limitações das linguagens e do HTML em si, né? E aí se criou o Ajax. Quando se criou, mas assim, falta um ponto aqui eu dizer assim, como é que se fazia então servidores naquela época, né? Naquela época se fazia no Java tinha um famoso JSP. O JSP descende muito do PHP. PHP foi uma das primeiras linguagens de internet aí, né? Eu vi gente achando que o PHP é novo aí, tipo, PHP é uma das primeiras coisas da internet. E assim, assim, eu tô falando do PHP daquela época, tá, galera? Era tosco. O JSP também era tosco, porque o que era? Você pegava um HTML, jogava código Java, o código PHP no meio dele, e aí é assim, era como se você executasse um HTML, ele passava ali, ele ia renderizando o site, dado as lógicas de negócio. Isso aí era a lógica, era o primeiro framework que a gente conhece, né? Tanto no PHP, eu já mexi com isso, era muito tosco, galera, era muito tosco, assim. Era basicamente assim, um script que rodava uma vez só e executava. O do Java já não rodava, porque o PHP, cada vez que rodava, era um processo exclusivo, né? O Java não, ele já tinha ali o servidor de aplicação, né? E aí o Java foi evoluindo os primeiros frameworks web que a gente tem, não sei se foram os primeiros, mas assim, os primeiros ali a gente tem, que era o... deixa eu ver. Primeiros frameworks works web, o Struts. Tinha o Struts ali, que era uma coisa super tosca, assim, se duvidar ainda existe o Struts 2, era difícil trabalhar, mas era uma das primeiras soluções que tem, né? E aí em 2005 surge esse tal de Ajax, e aí dá a possibilidade de, tipo, então beleza, então posso fazer um código no front e me comunicar com web. Só que não existiam frameworks, né? E tinha outra coisa também, né? Você tinha uma briga você tinha uma briga ali que, assim, a Microsoft, ela não queria se adequar aos outros navegadores. E aí você tinha o Firefox, o Internet Explorer, e eles não se adequavam, né? Então você precisava de um cara ali que extrapolasse a complexidade de HTML, porque era muito divergente o HTML do Firefox do HTML do Internet Explorer. E a Microsoft fazia isso de propósito. Por quê? Porque ela botava o Firefox, o Internet Explorer no Windows, e você foda-se, você tem que usar aquele cara ali, ele ficava mais rápido, porque ele já iniciava. Então, assim, era mais fácil usar, e as empresas forçavam você a usar o Internet Explorer, e assim, as pessoas faziam assim, esse serviço só funciona com o Internet Explorer, e foda-se, né? Então, mas aí surge uma bibliotecazinha muito legal chamada jQuery. O jQuery, para que serve o jQuery? Para extrapolar essa complexidade. Então, se você usasse o jQuery ia resolver isso. Eu identifiquei que é Firefox, então eu vou fazer desse jeito. Identifiquei que é Internet Explorer, vou fazer desse jeito. Depois surgiu o Chrome, tá, galera? É bem depois que surgiu o Chrome, tá? E aí, sim, o mundo foi surgindo o conceito de aplicação front-end. O conceito de aplicação front-end surgiu com o jQuery. Os conceitos de SPA, Single Page Application, no meu livro tem tudo isso aí, né? Vou deixar o link do meu livro aqui caso alguém queira comprar, né? O conceito do front-end tem tudo lá, assim, tipo, o Single Page Application só surge com o jQuery.
Só que assim, essas aplicações, eu trabalhei em muitas delas, eram muito toscas. Por quê? Porque o jQuery não era um framework de aplicação front, né? Ele era um framework de modelagem de HTML. Então assim, eu quero fazer uma animação, eu quero mexer não sei o que, eu quero apagar um botão, eu quero criar um botão. Era isso, né? E aí assim, as pessoas faziam seus frameworks à moda caralha, né? Tipo, você pegava, cada projeto que você pegava era um projeto diferente e todos eles eram muito complexos, cheio de código JavaScript que executava, que era complexo pra caralho, né? E ficava nisso, né? Então, surge um projetinho ali, não sei quando é que surge, aí eu não vou saber, eu trabalhei com ele, né? O Angular, e aí é o grande ponto, assim, né? O Angular, ele cria um conceito interessante. Ele faz o quê? Ele estrutura um pensamento de vamos criar um framework estruturado, um framework onde eu consigo dizer como ele deve ser executado. E aí, o framework, ele tinha primeiro uma tecnologia que as pessoas não entenderam muito, as pessoas usavam, assim, eu peguei muito projeto em Angular quando eu trabalhava em consultoria, que assim, esse projeto é muito pra caralho, esse Angular é uma bosta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que as pessoas não entendiam o que. Existia um conceito de componente no Angular. E assim, o componente, você pode carregar o componente e não carregar o componente, você pode desabilitar o componente, aí ele nem vai ler aquele HTML, ele não vai executar, né? E as pessoas, elas não entendiam isso. Lembra que eu falei nos últimos, no vídeo de ontem, do maior erro do desenvolvedor web? Elas não entendiam que você habilitava e desabilitava o componente. Eles só perguntavam o quê? Eu tô vendo ou não tô vendo na tela. Então as pessoas confundiam o isVisible, que simplesmente executava o componente, mas deixava ele oculto, com show, né? E show é exibido, né? Está visível ou está exibido, né? Não, o if, né? O ngIf, eu acho que era o ngIf. O show e o visible era de um, o if era do outro, né? No if, aquele componente era desabilitado ou não. Quando ele era desabilitado, ele não era executado. Então, assim, a página ficava mais leve se você simplesmente chegava assim, quero mudar tudo que é de ngIf aqui, ngShow, ngVisible para ngIf. Acho que era isso, né? Eu não sei se era NG, não lembro bem, né? E aí eu mudava isso, assim, tipo, num dia do projeto, testei essa porra aí, né? Aí os caras tipo, a página ficou leve agora, cara. O que você fez aqui? Que mágica que você fez? Eu basicamente li a documentação da porra do framework que vocês estão usando, né? Vocês usam o framework sem ler a documentação, eu li a documentação e entendi, né? Então, ali no Angular surgiu vários conceitos que hoje tem, como o router, como tem muitos conceitos que surgiu ali no Angular. Mas o Angular era assim, era muito confuso, começou a se evoluir, né? As coisas começaram a evoluir, porque, assim, por exemplo, o HTML começou a aceitar anotações, que aí ele se comunicava ali com os componentes, então as coisas começaram a evoluir, o próprio desenvolvimento do JavaScript começou a evoluir e começou a surgir novos conceitos. E é isso que é interessante, porque os novos conceitos começam a mudar a forma como a gente pensava, né? E tinha um ponto muito interessante, assim, que eu vou definir aqui, né? Tudo isso é feito para o quê? Reduzir simplicidade ou melhorar a performance. Porque assim, imagina lá, eu tenho o meu serviço ali que eu atendo 100 mil usuários, né? Se eu tenho um serviço que aceita 100 mil usuários, eu quero renderizar um botão bonitinho ali, eu vou o quê? Usar meu processamento do back-end para renderizar a porra daquele botão, para saber se o botão tá vermelho ou tá... Não, eu não vou usar a porra do meu processamento. Deixa eu usar do navegador do cara, porque é barato para ele usar. Ele não vai sentir o custo dele ter que escolher a cor do botão dele. Mas assim, se eu jogar essa decisão pro back... Cara, são 100 milhões de decisão. São 100 mil decisões. Então, é custoso pro back. Então, assim, era uma decisão ali arquitetural. Tipo, olha, eu quero jogar pro front o máximo de decisões que eu quero. Então, assim, eu quero que esse código seja... Esse código aqui que vai só fazer um style bonitinho aqui eu quero que ele esteja ali no front. Eu não quero que ele esteja no back, né? Então, era uma decisão arquitetural ali, né? Mas tem também um outro tipo de decisão, que é o tipo de decisão de complexidade, a decisão de engenharia de software. Tipo, olha, o meu projeto está complexo, o meu projeto não está complexo. Isso aí melhorou com o quê? Com os novos formatos de desenvolvimento de software, né? E aí, assim, eu não conheço os frameworks novos de renderização no back. Eu conheço alguns aqui, eu não conheço os de JavaScript, obviamente, né? Eu conheço de Java, eu conheço o Vaadin. Vaadin, ele vai buscar uma coisa que vai lembrar o SWT o AWT o Swing do Java, né? Então, esse
é um tipo de desenvolvimento que é o quê? Ele vai tentar trazer a memória do desenvolvedor Java uma forma de desenvolvedor que ele conhece. Então, assim, muito desses desenvolvimentos, né? Ah, eu quero desenvolver... Muitos dos frameworks ali, ele vai fazer o quê? Vai tentar fazer com que o desenvolvimento web pareça com uma outra forma de desenvolvimento. Quem fazia também isso era o .NET no começo. O .NET, para ele quebrar essa barreira de tipo, eu não tenho desenvolvedores web, eles emulavam assim o desenvolvimento do .NET ser similar ao desenvolvimento Windows, que era uma bosta, tá? Os frameworks de desenvolvimento Windows eram uma bosta, o .NET 4 que eu usei era uma bosta também. Cara, assim, era torturante fazer páginas em .NET, né? E Java era mais fácil porque você tinha o JSP e ali você fazia aqueles macarrão ali, e era assim, os projetos você não comparava, os dois eram uma bosta, mas assim, em Java era mais fácil, que você tinha mais controle sobre o que estava acontecendo, né? Então assim, deu 15 minutos já, nossa, né? Então voltando à questão aqui, né? Renderizar no front ou no back, né? Existem decisões arquiteturais a ser feitas? Sim, né? Uma outra coisa que eu não falei, isso, o meu livro é baseado nisso, por isso que eu toco nessa história, é que existiu um crescimento de modelagem do lado do back. O back também evoluiu, né? Você volta ali no começo da web, você não tinha um negócio chamado REST. O paper do Fielding, que dá o pontapé inicial do REST, é de 2000. O paper do Fielding, que dá o pontapé inicial do REST, é de 2000. A web já tinha 10 anos, né? Então, assim, a primeira forma de, vou estruturar uma API REST aqui, demorou 10 anos desde a criação dela. Então, você tem, olha o gap aqui de bagunça. Olha, esse aqui é o gap de bagunça, 10 anos. E aí você tem vários serviços. A Amazon mesmo surge em 98, se não me engano. Você teve a bolha.com ali nesse meio de caminho, né? Eu não sei se a bolha.com foi depois ou antes. Eu acho que foi depois, porque eu lembro que eu passei no vestibular na época que a bolha já tinha estourado, né? Então, se você não sabe que a bolha.com é quando assim, eles esperavam com o que aconteceu durante a pandemia acontecesse entre 98 e 2000. E eles investiram uma grana violenta nesse tipo de serviço. Tudo vai ser digitalizado, todo mundo vai viver digital. E tipo, meu pai que tinha 50 anos na época, sei lá, 50, acho que era 50 anos na época, ele não ia deixar de comprar as coisas físicas. Por quê? Porque os investidores, eles menosprezaram a adaptação, porque é difícil adaptar. Pô, demorou 20 anos aí pra galera se adaptar ao digital, né? A migrar algumas coisas, a confiar que, tipo, comprei um serviço ali, esse negócio vai ser... Comprei uma ração de cachorro, né? Um dos maiores cases de falência é de uma pets.com, se não me engano. Comprei uma ração de cachorro e ela chegou em casa, né? E, assim, demorou-se a se adaptar, demorou-se a ter uma infraestrutura logística para isso, né? Então, assim, essa história no back e do front depende muito, assim, do que você precisa, né? Qual o framework que você quer escolher, né? Você quer um framework que vai... Porque, assim, desenvolver tudo no back é mais fácil. Porque você tem uma linguagem só, um tipo de... Por exemplo, se eu fosse escolher uma linguagem de desenvolvimento, eu ia escolher ali Java, Vaadin. O Vaadin me responde perfeitamente. O Vaadin, eu gosto do Vaadin. O Vaadin, eu vou deixar o link aqui da documentação, é legal, assim, você vai fazer páginas bem interessantes. Ele é rápido, ele renderiza, né? Porque ele tem uma decisão ali do que vai rodar no front e do que vai rodar no back, né? Ele gera código para rodar no front, mas, por exemplo, se eu sei dizer, esse software aqui vai ser executado por milhões, o que não é o meu caso. Tipo, os serviços que eu desenvolvo vão ser executados por 3, 4 pessoas. Por quê? Porque é o tipo de trabalho que eu trabalho. Eu trabalho com Data Stream Processing. Eu não trabalho com APIs de público amplo, né? Se eu trabalhasse ali com API de público amplo, tipo, vou fazer um site de um banco aqui. Cara, eu vou querer economizar o mínimo, mas eu também vou querer que a segurança eu tenha a segurança do lado do cliente. Então eu ia modelar uma API muito bonitinha aqui usando o REST. Olha, essa API que eu tenho, ia criar um time de back, um time de front, eles iam se comunicar ali através no sistema API First, né? Ia botar segurança tanto no front quanto no back, porque isso é muito importante, assim. Coloca a sua segurança, a segurança principal tem que ser no back. O back tem que ser o seu cara mais seguro, porque é ele que faz as coisas. O front, ele só exibe, né? Então, assim, tem todas essas decisões de negócio. Não é uma coisa simples decidir. Eu quero renderizar no servidor. É óbvio que hoje em dia existem frameworks muito mais avançados do que aqueles frameworks do começo.
É isso que eu tô dizendo, tipo, não compare um framework de renderização no servidor hoje com o framework de renderização ali do JSP, do PHP, do .NET, não compare, é completamente diferente, tudo é diferente, né? Então é isso, pessoal, meu cafezinho era esse, eu espero ter te ajudado com alguma coisa. A gente teve uma aula de história do desenvolvimento web aqui de quem viveu isso, né? Assim, eu basicamente vivi isso. Eu peguei projetos ali que usavam iframes para fazer pequenas renderizações ali, não da renderização da página, né? Trabalhei com .NET 4, que era uma merda, fui pro Java, depois peguei o Angular, peguei projetos PHP, já peguei projetos PHP no modo antigo, peguei com um framework chamado Symfony, que era muito legal, trabalhei com muita coisa disso e decidi não trabalhar com front, porque eu não gosto de trabalhar com front, e hoje eu tô trabalhando só com Kafka Streams. É isso, galera. Valeu, espero ter te ajudado alguma coisa. Se você é fazedor de CRUD aí, boa sorte. Se você é fazedor de front aí, boa sorte. Assim, o que eu posso te dar é contexto, né? E aí você tá sabendo aí como é que foi essa evolução. Valeu!